Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Uma boa tarde a todos nesta sexta-feira. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aí continuando o nosso estudo. Semana passada não tivemos a presença do nosso amigo, ele vai justificar, trouxe a carta justificada. Trouxe a carta carimbada, autenticada. Nosso amigo já trouxe a carta aí para nós sabermos o que aconteceu e sentimos sua falta, sentimos muito a sua falta. Meus amigos, eu preciso da participação de vocês, é necessária a participação, então por favor façam perguntas, participem, tirem dúvidas, façam os seus comentários. É muito importante, é para isso que esse programa é ao vivo, justamente para nós podermos interagir e fazer com que você tenha, não só nessa participação, tirar as dúvidas, Sim, principalmente tirar a maioria das nossas dúvidas, porque nós estamos aprendendo aqui, todos nós estamos aprendendo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito feliz de estar retornando. Semana passada eu tive o campeonato de surf. Quer dizer, não é isso, não, brincadeira. Não, é que eu tive um exame que já estava marcado por horário, esqueci de avisar o Zé. Em cima da hora ele quebrou o galho, foi tudo em cima, mas está tudo tranquilo, estamos de volta. E hoje eu vim com as cordas todas, vou ter uns filmezinhos para a gente ver, para debater. Eu quero agitar um pouco. Eu tenho uma novidade para vocês, que a partir de segunda-feira, vamos iniciar dentro do grupo do NED um programa chamado Encontro Entre Mundos. O que isso significa? São audiobooks que eu vou colocar, nós vamos colocar, e nesse audiobook por capítulo. E cada capítulo a gente vai debater, ou seja, eu vou pôr na segunda, a gente vai conversar sobre a semana inteira, vai debatendo sobre aqueles assuntos, porque é muito importante esses livros de André Luiz, principalmente. Eu gosto muito de André Luiz, que ele é muito didático, é muito fácil de entender. E André Luiz, a gente vai começar com Sexo e Destino. É um livro interessantíssimo, onde passa todos os conflitos familiares. Hoje, a sociedade como um todo está havendo muito conflito familiar, muitos problemas que estão acontecendo entre pai, filho, filha e assim por diante. E esse livro, ele é importantíssimo, ele é muito didático. Então, vamos colocar esse livro, nós vamos conversar, vou pedir para vocês que eu sei que é difícil, você tem a vida atribulada, por isso que eu vou deixar a semana inteira para que vocês vejam esse audiobook, e para poder debater, para a gente sair daquela mesmice de bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, mandar aquelas mensaginhas já prontas, Então, como grupo de estudo, a gente está tentando dinamizar esse grupo, para que todos possamos aprender, aproveitar essa oportunidade que a espiritualidade nos dá através de tantas obras que nós temos. E sabemos que muitos de nós não temos tempo para ler ou até não gostamos. Então, nós estamos disponibilizando em audiobook. Você espere 5 minutinhos, 10 minutinhos para ouvir e tem a semana toda para explanar. Tá bom, gente? Então eu conto com vocês. Vamos para a abertura? Vamos para a abertura. Música terapia? Música terapia. Nosso querido Hélio Meandro, todo mundo já conhece. Hélio música Meandro, muito boa exatamente. Dele. Vamos escutar então, pessoal. Aí depois nós começamos. Aí, vamos lá, pessoal. Tava tão bom que eu até esqueci de ler. E aí? Esse é o Elinho. Vamos direto lá, gente, porque hoje tem muita coisa. Hoje tem muita coisa, vamos direto lá, né? Vamos direto. É o estudo agora, né? Isso é estudo. Dá só um ampassant. O ampassant é ótimo. Parabéns. Eu voltei com tudo, gente. Se prepare. Tá bom. Vamos lá. Vamos embora. Segunda ordem, espíritos bons. 107. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem,
quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas das suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compõem e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é, para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. Pode-se dividi-los em 4 grupos principais. 108. Quinta classe. Espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarta classe. Espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimento ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. 111. Segunda classe. Espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando a exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Isso aí, pessoal. Antes do Nilton começar a explicar, eu queria dar uma boa tarde para Maria Aparecida Gonçalves, Simone De Concili, Urânia Trudes, Urânia, um beijo, Urânia, Alcides Melo, Sueli Manfredi, Júlio, Marisa Frente Pérez, Tatiana Marques, Delmira Ciccone Moutinho, Patrícia Maciel de Paiva Santos, e o pessoal que entrou também no YouTube, né? Que a gente sempre fala só do Face, né? No YouTube nós temos a Margarete Gomes, a Regina Lago, Luciana Talib, olha a Luciana Talib, né? Seja bem-vinda, Luciana. Hoje é o primeiro dia da Luciana, entrou agora, né, no NED.
Como é que é? Nova o quê? Nediana? Nova Nediana. Nova Nediana, isso. Marilene Rezende Duarte, Belmira dos Santos, boa tarde para vocês todos. Newton, por favor, a palavra é sua sobre esse capítulo. Bom, esse na realidade é uma complementação até do capítulo passado, né? Então, nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos da classificação dos espíritos, a gente não pode nos excluir dela, né? A gente acha que estamos falando, o livro dos espíritos está falando apenas do mundo espiritual. Não, os espíritos encarnados também, nós fazemos parte dessas 4 classificações. Então, nós temos que, qual a intenção dos espíritos? É de nos mostrar a classificação a nível da nossa necessidade de nos melhorarmos e incorporarmos a algumas delas, né? Aí eles falam nas 4, porque a primeira, vemos da 5ª até a 2ª, porque a primeira são os espíritos puros, né? Esses já são uma outra condição, mas vocês podem perceber que tem a 5ª, que na realidade são aqueles benevolentes, que querem o bem da humanidade, são os nossos protetores, muitos dos nossos protetores, porque os protetores, até mesmo os protetores, eles têm escalas, né? Tem aquele que coordena a nossa vida reencarnatória, ou seja, todas as encarnações, eles estão presentes, coordenando os nossos projetos. É como se fosse um gerente. E depois, abaixo dele, tem aqueles supervisores, que também são os nossos protetores e normalmente são os nossos familiares. Então, esses espíritos bons, voltados em busca do bem das pessoas, não se magoam, não se entristecem na mesma intensidade que a gente. Mas eles também, por ainda estarem no processo evolutivo, ainda continuam com sentimentos, só que mais atênue, mais controlado. São aqueles que coordenam e dirigem. Olha, ela vai passar por isso, ou ele vai passar pelaquilo, então ó, vocês 3 vão lá, preparem ele, vê daquela equipe de protetores, porque cada um de nós temos inúmeros protetores, inúmeros, cada um dentro de uma necessidade. Ou seja, se eu vou passar por um problema emocional de depressão, por exemplo, aqueles que estão mais qualificados para trabalhar o nosso inconsciente e conhecendo o nosso emocional, vão ser eles que vão atuar. Na área do trabalho, é outro tipo de protetores que atuam, e assim, é uma verdadeira organização. O nosso processo encarnatório é muito trabalhoso, gente. É muito detalhado, a gente não tem ideia. Que a cada encarnação nossa, são 30, 40 anos de projeto, de preparação. O meu projeto hoje levou 30, 40, 50, sei lá. O meu talvez tenha levado 1000 anos até poder aprender, poder encarnar. Mas é todo um projeto. Então essa é a 5ª ordem. A 4ª ordem já são espíritos que estão voltados para a da ciência. São aqueles que estão preocupados com o processo assim, evolutivo da ciência. Então, eles se preocupam muito menos com o processo moral, não que eles sejam imorais, mas eles não voltam tanto para essa área, mas se intensificam na ciência. Então, são aqueles que inspiram, intuem os cientistas, os médicos, né, os laboratórios, são eles que criam essas intuições. Ou seja, dentro por exemplo, a vacina, vamos falar nos dias atuais, a vacina do Covid. Hoje, nós estamos buscando, né, a cura do Covid através da vacina. Os laboratórios da espiritualidade, com certeza, já têm esse projeto, né? Já tem a cura em mãos. Porém, eles necessitam o quê? Contato espiritual, esse contato físico, ou seja, o nosso contato material. Ele precisa de pessoas que estejam abertas a essa informação. É como se eles de lá estivessem discando para a gente aqui, e os telefones daqueles que podem mudar e encontrar essa vacina, esteja ou com sinal fraco, aqueles que estão recebendo, que fica cortando, picotando o sinal, né, e fica difícil de entender, ou então está com o telefone desligado. Por isso que é importante os nossos sentimentos. É isso que a espiritualidade tenta nos mostrar, nos dizer, através dessa pergunta, dessas colocações que ele vem trazendo sobre
a espiritualidade. É importante que o meu padrão vibracional esteja em sintonia com o da espiritualidade, para que esse fluxo possa chegar até nós e nós tenhamos condições de receber tudo aquilo que eles nos prepararam e estão nos preparando. Então é muito importante que nós tenhamos esse contato emocional. Não é através de oração, de nada adianta prece, rezar, fazer, eu costumo sempre insistir nisso, não adianta a gente fazer essas orações automatizadas se o meu coração não tiver em condições de abrir para que eles cheguem até nós. Nós precisamos sim estar emocionalmente ligados a Ele, empaticamente ligados ao Evangelho de Jesus. Então, isso que nós temos que entender. A terceira ordem são espíritos mais voltados para buscarem ajuda mais direta na humanidade, tentando modificar o que a sociedade está passando. São eles os responsáveis, principalmente, por não terem, junto com o da segunda ordem, não ter tido a Terceira Guerra Mundial. Eu não vou me estender aqui, mas vocês podem acompanhar as informações de Chico, que foi muito identificado nisso. Então, esses espíritos da terceira e segunda ordem, em grupo, em conjunto, eles estão, ou seja, apoiando a humanidade. Eles estão, de uma forma, estão, assim, nos protegendo de nós mesmos. Eles estão nos influenciando a cada dia, da segunda ordem. Tá bom, gente? A primeira hora a gente vê semana que vem, que é a pergunta 112 em diante. Tá certo? Eu quero dar boa tarde. Entrou agora Ana Paula Alonso, Romilda Santos Keller Souza, Rose Amorim, boa tarde, Rose, Lilian Esteves. Pessoal, muito boa tarde. Vai avisando aí que nós iniciamos o estudo aí. Para onde nós vamos agora? Então, gente, eu peço desculpa, semana retrasada me foi colocado sobre o caso do Otávio, né? Que ele teve diga assim, a reencarnação dele tinha uma programação de não se casar e ele se casou. Então, houve uma dúvida, até uma colocação a respeito de que nós, muitas vezes, estamos destinados a não ter família e acabamos tendo e mudamos esse projeto. E o Otávio foi, no caso, um exemplo, que é Os Mensageiros, o capítulo 7. E eu trouxe, né, como eu falei, eu estou com as cordas todas, eu trouxe até uns videozinhos do André Luiz Ruiz, um cara sensacional. Se vocês pudessem entrar no YouTube e ver a palestra dele, é um cara demais, eu adoro o Ruiz. E eu trouxe algumas informações para ficar mais claro, eu trouxe em vídeo, que assim, além da colocação dele que é perfeita, ele também passa algumas imagens que são muito importantes. Tá bom? O que quanto foi dito antes, independente de que eu vou falar sobre isso, né, sobre esse projeto, se vocês tiverem alguma dúvida que foi colocado antes, né, sobre essas perguntas agora das 4 escalas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, tá bom, gente? Outra coisa, quem não estiver no grupo do NED e queira acompanhar essa radionovela, né, do projeto Entre Dois Mundos, vocês, no caso, Contato Entre Mundos, né? Vocês, no caso, peçam para adicionar, que a gente adiciona para que vocês acompanhem, tá bom? Vamos então à primeira parte? Vamos, deixa eu só dar um oi. Aqui entrou, a Luciana tinha entrado, hoje é o primeiro dia dela, Marilena Rezende está dando boa tarde, e a Delmira dos Santos também, e a Maria Eva. Boa tarde a todos. Hoje é o meu primeiro dia. Galera, boa tarde, sejam muito, muito bem-vindos, novos nedianos. Sejam muito bem-vindos. Tá certo. Então agora é o primeiro vídeo sobre Otávio. Sobre Otávio, vamos lá. Isso aí. O que o mundo espiritual nos apresenta nesta obra, que coincide com a lei do trabalho do Livro dos Espíritos, que toda ocupação útil é um trabalho, Aniceto considera que a conversa instrutiva, a conversa edificante é um trabalho, inclusive remunerado com bônus hora. Quando ele se afasta e deixa todo mundo para conversar e aprender, André Luiz, curioso, quer saber que caso era aquele, o caso do Otávio. Então ele fala com o Vicente, pedindo para ser apresentado aquelas 2 senhoras. Vicente não se faz de rogado, muito atencioso, leva André Luiz para conversar com as 2 senhoras. E uma delas era a mãe do Otávio, além do próprio Otávio, que está junto com elas. Então, quando o André Luiz começa a conversar,
ele vai se inteirar do que aconteceu com aquele cidadão que agora está pleiteando voltar à vida física. E é o próprio Otávio quem toma a frente do diálogo e começa a explicar para o André Luiz o que você vai ler aí no capítulo 7. Otávio então sorriu e respondeu à minha indagação. Ora, possivelmente você, meu amigo, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades espirituais do mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Eu não possuía títulos oficializados de competência, não havia me doutorado, não havia me formado em cursos superiores. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada, do que diplomas e cursos. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio me impressionavam vivamente. Quando eu estava no mundo, não houvera tido contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo aquilo que ele desejava dizer. Então, respondi a ele: puxa, eu ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, como você está me dizendo. É algo acabrunhado. Otávio respondeu: as tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé, estes podem alegar ignorância, inibição. Entretanto, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos templos da doutrina espírita como a nova revelação, podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o livra das culpas adquiridas. Bem, pessoal, isso é o início, são 5 vídeos, mas é rapidinho, viu? Cada vídeo é 1 minuto e pouco, 2 minutos no máximo. Então, eu comecei por essa parte porque eu achei muito importante. Nós, como estudiosos que estamos iniciando, como seguidores da doutrina dos Espíritos, à medida em que nós vamos tendo conhecimento, a nossa responsabilidade para conosco, viu, gente? A gente acha muito que eu sou responsável por uma casa espírita, eu sou responsável por dar passe, eu sou responsável por trabalhos mediúnicos, por qualquer tipo de trabalho que envolva a mediunidade. Eu acho que eu sou responsável pelas pessoas, mas na realidade eu sou responsável por mim mesmo. Uma amiga minha querida, Letícia, esposa do Beni Coquito, que vocês tão bem conhecem, ela fala uma frase ótima para nós. A minha ignorância me protege, é uma realidade. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai expandindo a nossa mente e não tem como dizer que não sabe. Ah, mas eu não sabia. Sabíamos. Porque toda essa informação que nós aderimos, ela vai ficar registrada em nós. Então não existe mais volta. A cada passo que nós damos no conhecimento, não tem retorno, é diferente. O conhecimento é uma mão única, é uma via de mão única, como é o amor, como eu costumo dizer, né? O amor também é uma mão de via única. Conforme você vai adquirindo essa benevolência, ela só vai sempre crescendo e você jamais retorna. Então é importante isso que foi essa primeira etapa que foi colocada para entender o porquê, o que aconteceu com o Otávio. O Otávio era um bom espírito,
Os bons espíritos podem cair? Essa é a grande pergunta. Não, se é bom vai ser... Não, pode sim. O próprio Kardec perguntou a Zéfiro, seu amigo da espiritualidade, quando começou a fazer a codificação, perguntou para porque ele viu a responsabilidade que ele tinha na carne. Na espiritualidade ele já sabia de tudo isso, né? Então ele pergunta para Zéfiro, e se eu falhar? Aí Zéfiro lhe responde, outro virá no teu lugar, porque esse projeto é muito maior que você. Então, só para você ter, nós temos uma ideia do porquê e como ocorreu o processo e depois, em tudo isso, vou responder, depois eu não lembro quem foi que me perguntou, eu peço perdão, quem foi, se pudesse identificar, porque o caso foi sobre a família, né? Mas vamos entender que a família ela é espiritual e não só carnal. Vamos continuar a segunda parte aí. André Luiz ficou surpreso com essas informações. Não sabia que a coisa era tão assim perigosa, do ponto de vista da responsabilidade e da culpa. André Luiz se volta para ele e diz, mas meu amigo, muito impressionado, o que teria motivado o seu martírio moral? Eu percebo você tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que, ao observá-lo assim, me custa crer que você se encontre necessitado de novas experiências de novo nesse capítulo da mediunidade. Quando ele disse isso, as duas senhorinhas que estavam lá mostraram um estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia, olha, eu vou relatar a você a minha queda. Você verá como eu perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após uma pausa mais longa, ele começou dizendo, depois de contrair dívidas enormes na terra, em outro tempo, vim bater as portas da colônia Nosso Lar, onde fui atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Então eu me preparei durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de pagar as minhas contas com os meus erros passados e elevar-me, de alguma forma, um pouquinho que fosse. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação me favoreceu com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, me seria concedido um certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a outros irmãos ignorantes, perturbados ou infelizes. Não deveria me casar, porque o matrimônio não estava na minha linha de cogitações, não porque não fosse bom, mas porque meu caso particular assim o exigia. Fernandes fez uma colocação que... Eliana Fernandes. Eliana Fernandes. Foi, olha, perfeito, Eliana. É exatamente. Você falou assim, ele seria um Divaldo que falhou. Isso. Um João de Deus que falhou. Né? Ou seja, ele, vejam bem, ele ficou durante 30 anos na espiritualidade. Vocês viram o projeto que foi elaborado. 6 espíritos bons também, da mesma faixa que ele, de boa índole, trabalharam junto, em conjunto com ele, e esses 6 espíritos se tornaram o quê? Uma família espiritual, né? Que estavam apoiando ele e fazendo com que ele se preparasse para quando encarnasse, tivesse condições de resgatar, como ele mesmo disse, débitos do passado.
coisas que ele fez no passado, que ele tinha em débito com centenas de pessoas, talvez até milhares de pessoas, e essa seria uma grande oportunidade dele se redimir. Então, durante 30 anos, esse projeto, não, além desses 6, vejam bem, ele disponibilizou, inclusive, um ministério inteiro que ele estava em nosso lar, né? Então, o ministério inteiro, o ministério do auxílio, foi disponibilizado para ele se preparar para essa reencarnação. Veja a importância da reencarnação de Otávio. E esses 6 amigos, ou familiares espirituais, que são familiares espirituais, o acompanharam. E todo esse grupo na qual ele tinha esse compromisso, para quem ele devia, também acompanhou esse projeto reencarnatório. Então, eu não tenho essa informação, mas talvez seja centenas de pessoas que necessitariam do auxílio dele, e seria uma oportunidade de ele, de alguma forma, se redimir disso. Vamos para a terceira etapa do nosso vídeo. Vamos lá, gente. Só 30 anos ele fez de cursos, de preparação, de aperfeiçoamento. Contou com a ajuda de 6 entidades devotadíssimas que cuidaram do caso dele com mais amor ainda. E tudo foi planejado. Então ele estava nos explicando que o casamento não deveria estar na linha das cogitações dele na vida física. Não porque o matrimônio pudesse colidir com o exercício da mediunidade, não é por isso. Mas porque o caso dele assim o exigia. Ele precisava passar por esse isolamento afetivo. Então, apesar de solteiro, deveria receber aos 20 anos estes 6 espíritos amigos que muito haviam trabalhado por ele em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Ele então receberia como pai 6 entidades, aqueles espíritos amigos que haviam trabalhado pelo reencarne dele, que agora receberiam dele a possibilidade de serem filhos, não biológicos, mas aqueles que chegariam a ele para que ele cuidasse. Olha que bonito, não é? Meu débito para com estas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, Otávio, como também garantiria o triunfo pelo serviço de assistência a essas crianças, o que me preservaria no coração das leviandades e das vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso, trabalhoso, me forçaria a não aceitar as sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ele tinha fraquezas na sexualidade, vocês podem observar, na afetividade desregrada, e o trabalho para cuidar de 6 crianças órfãs que chegavam a ele, daria a ele a força e a ocupação para que a subsistência e a luta pelo ganha-pão o impedissem de praticar desativos. Vejam bem, a gente fala muito dos filhos, né, consanguíneo. E a espiritualidade fala da concepção, que a concepção ela se dá quando o esperma encontra a célula ovo, né, o ovo da mulher, e faz a concepção formando o zigoto, né? Na realidade, gente, a concepção acontece na espiritualidade. É muito além do corpo orgânico. Quando ele se comprometeu junto com esses 6 familiares, 6 irmãos, 6 amigos, não importa, ele ali estava concebendo, ele estava criando a concepção não a física, né? Porque ele não, no projeto dele não teria maternidade, mas o projeto dele teria família sim. Então a família não se distingue, não está destinada apenas à orgânica, ou seja, a consanguínea. A família, ela é espiritual. Esses 6 seriam adotados por ele, mesmo não tendo esposa, ele adotaria esses 6, como veremos mais à frente, e ele seria responsável pelo desenvolvimento dessas crianças, que eram os filhos concebidos na espiritualidade. Essa informação dos espíritos nos faz enxergar com outros olhos além da matéria.
Veja o compromisso que ele assumiu com essas crianças. Então, o projeto nosso, nós temos que nos desvencilhar do nosso dia a dia. Nos desvencilhar do agora. Nós temos que ter essa sensibilidade que o nosso projeto reencarnatório é muito mais do que uma família apenas consanguínea, de uma esposa, do marido, de um pai, de uma mãe, de um filho, muito mais que isso. E se eles estão conosco, mesmo que sejam problemas, mesmo que de alguma forma nos contrarie, nos dê algum sentimento de revolta, temos que entender que isso é um projeto na qual nós autorizamos. Veja o caso de Otávio, ele aceitou na espiritualidade tudo que ele passou, né? Eu vou continuar para frente, vocês vão entender. Ele aceitou tudo isso aí. E em determinado momento, digamos assim, por simples descompromisso e irresponsabilidade, ele abriu mão daquilo na qual ele estava programado para reencarnar. Ou seja, os 30 anos que ele passou na espiritualidade, envolvendo muitas pessoas, muitos espíritos, ele, de alguma maneira, por talvez uma leviandade, ele abre mão de tudo isso. Vamos ao quarto capítulo? Antes do quarto, só um comentário rápido aqui. Eliana Fernandes está falando assim, o casamento não estaria no programa, mas os filhos sim. Sim. Mostrando verdade. Que o casamento em si não necessariamente tenha que acontecer conosco. Perfeito, Eliana. Você entendeu justamente, é verdade. O casamento já existe, assim. Não da forma como a gente aqui no papel, na igreja, né? Na realidade, o casamento é entre almas, ou seja, é a aliança, né? Casamento é uma linguagem, digamos assim, popular, né? De algo chamado aliança, compromisso. Esse compromisso, ele já ocorre na espiritualidade. Necessariamente, você não tem o compromisso de homem e mulher, né? Ou até da geração de filhos, mas você tem um compromisso de almas. Dois irmãos, às vezes, eu não vou nem falar de irmão, às vezes dois amigos que você de repente se encontram desde pequeno e se tornam praticamente irmãos, é um encontro de almas. Então, casamento perfeito, você foi na mosca, foi touché. Realmente, o casamento, ele não tinha o laço matrimonial da humanidade, né? Dos conceitos sociológicos, né? Sociais. Mas ele tinha, sim, um compromisso com um grupo de pessoas que eram, na realidade, são os familiares espirituais. É o que acontece conosco. Nós temos gente, só para nos tornarmos do animal, não vou nem falar dos outros reinos, do animal até o hominal, nessa fase, né, vem do primata, Neandertal, Homo sapiens, Cro-Magnon, já começa a família espiritual. Cada laço é uma família espiritual. Então, quantos familiares nós não temos na espiritualidade? Só que esse compromisso que temos um com o outro não dá para resolver de uma vez. Então, você é obrigado a resolver de acordo com a necessidade de cada um e da minha condição. Não é assim, esse aqui é o problema maior, você vai resolver agora. Não, nessa encarnação você não tem condições de resolver esse problema. Vou te dar esse aqui que é mais pianinho, para você poder já ir se preparando para os mais pesados. A Eliana complementou aquela, igual quando a gente passa 30 ou 40 anos encarnado e não dá valor para a vida. Também tem espíritos que estão trabalhando para a nossa reencarnação. Verdade. E tem uma coisa, Eliana, agora mais à frente nós vamos ver. E lhe digo mais, nós não damos valor à nossa reencarnação, nós reduzimos o nosso prazo aqui, dependendo do nosso comportamento, por não valorizarmos a nossa vida encarnatória, nós reduzimos o nosso tempo carnal, ou a espiritualidade. Porque se eu estiver comprometendo a minha encarnação, com certeza, o plano espiritual vai me tirar dessa vida, para não me deixar ainda com mais compromisso. Então, eles antecipam o meu desencarne para evitar que eu me comprometa. Ou então, para o meu desvario, que no caso de Otávio, a gente vai ver isso
que ele, assim como André Luiz, ele antecipou seu desencarne por desvario, por descumprimento do seu projeto reencarnatório. Por isso, gente, é um alerta para que eu não estou fazendo aqui apologia, mas para quem anda na balada, bebe demais, fuma demais, noitada, mulherada, aquelas coisas todas, né, falando a linguagem mais vulgar que seja, a gente tomar cuidado. Porque esse descompromisso com o nosso corpo, esse descompromisso com a nossa responsabilidade, esse descompromisso com... E eu não estou falando de religiosidade não, gente, estou falando de preservação. O nosso corpo é uma máquina, como um carro. Se eu não olho, a bateria agora é tudo blindada, não se põe mais água na bateria. Minha época ainda água na bateria, né? Agora não tem mais nada disso. Mas se eu não colocar óleo, se eu não trocar o óleo, né? Se eu botar gasolina batizada, tudo bem, o carro quando é zero é maravilha, você vai andando com o carro, vai andando. Só que o momento, um carro que duraria, sei lá, 500 mil quilômetros, ele vai durar 300, 200, porque o motor vai se desgastando. E a mesma coisa, o organismo nosso, nós temos um projeto, mas nós também temos o direito nós podemos, não temos o direito de fazer isso, mas nós temos a possibilidade de comprometer nossa encarnação. Porque, na realidade, a espiritualidade, ela orienta, mas ela não interfere. Porque nós precisamos dar os nossos passos com as nossas próprias pernas. Então, é isso que é importante. Eu acho que a linguagem do livro, por isso que eu acho que o livro do Espírito é uma cartilha do bom viver. Porque a linguagem é muito mais além do que essas perguntas. Não é só ler a pergunta e resposta. A pergunta é refletir sobre ela, é analisar, introspectar a informação, para que no nosso dia a dia a gente possa nos tornar pessoas melhores, não para os outros, melhor para nós. Aí quando eu me tornar uma pessoa melhor para mim, automaticamente eu serei alguém melhor para os outros, refletindo a luz que Jesus disse que nós tínhamos em nós mesmos e em nossos corações. Vamos para o 4? Vamos para o 4. Vídeo 4. Atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de uma outra pessoa não amolecesse a minha fibra de realização. E para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais adiante, com o correr dos anos de edificação, apesar das dificuldades iniciais, me enviariam de nosso lar os socorros materiais cada vez maiores, à medida que eu fosse testemunhando renúncia de mim próprio, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então, tudo combinado, voltei à terra como mais um filho, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza de meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Isso é só uma continuidade que nós comentamos antes, né? Na realidade, ele, ao continuar o seu trabalho, nós temos que entender bem, não é que ele tenha que abandonar tudo para, de repente, se tornar um espírita, não é isso. A finalidade dele era acolhimento, né? Não é só o fato, não, ele vai virar, sei lá, um Divaldo Franco, simplesmente, não. O mais importante do Divaldo Franco, o trabalho dele hoje é muito importante. Ele é um divulgador da doutrina, né? Ele viaja o mundo inteiro divulgando a doutrina. Isso é importante. Porém, o maior trabalho do Divaldo Franco, eu acho que 90% do trabalho dele é que ele é um acolhedor. Divaldo Franco, quando ele foi chamado pela espiritualidade, que mostraram para ele o local, ele falou, aqui você irá construir praticamente uma cidade de acolhimento, ele aceitou
E hoje ele continua trabalhando para manter aquilo. Porque imagine manter um local daquele. Ah, mas lá tem pessoas que o ajudam, sim, mas é sobre a tutela dele, sobre a batuta dele. Então, ele, hoje, para essas pessoas, ele é um exemplo, gente. Não é? É a mesma coisa em nossa família. De nada adianta, como pai, ou como um avô, ou como um marido, impor situações para minha família que eu não faço. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço, isso acabou. O maior exemplo é o próprio exemplo, é a própria atitude. Então, Divaldo Franco, ele é um acolhedor, ele acolheu as pessoas, ele aprendeu, todos nós sabemos, durante 40 anos, ele foi perseguido por um espírito que queria destruir. Ele teve a maior paciência do mundo, não foi por 4 dias, nem 4 meses, nem 4 anos, foram 40 anos. E esse espírito o prejudicou? Não, o ajudou, tornou ele mais forte. E automaticamente, com um ato de carinho, foi quando ele pegou a mãe desse espírito, que ele chamava de Máscara, que foi jogada numa lixeira, pegou essa mãe cheia de formiga, toda mordida, e falou, não, eu vou adotá-la. A partir daí, após 40 anos, esse espírito mudou seu conceito. O que ele foi? Um exemplo, uma demonstração. Então nós precisamos, por isso que a espiritualidade nos fala, nós temos que nos tornar pessoas melhores para nos tornarmos exemplos. Tá bom? Vamos para a quinta parte. Que é a última essa, né? É a última parte, é. Essa é a parte mais importante, gente. Qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios forçavam-me a desagradável estacionamento na evolução. Não acreditava neles, tinha dúvidas. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim sempre interpretados como alucinações da minha cabeça, procurei um médico. E o que o médico me aconselhou? Por que você não se inicia na sexualidade? Recomendou ao Otávio as experiências do sexo. Aconselhou experiências sexuais. Eu estava então com 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes, do sexo. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, afastando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com essa triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas. 6. Aquelas. Lembram-se do compromisso com 6 amigos? Chegaram estes 6 amigos agora às mãos de Otávio. Chegaram às suas mãos quando? Quando, depois de ter casado pela segunda vez, o pai do Otávio desencarna. Quando isso acontece, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Porque a madrasta, com quem o pai dele havia provavelmente tido 3 filhos, ao se consorciar com o pai de Otávio, também havia trazido para a tutela outros 3 pequeninos. Em vão, a mãe implorou-me o meu socorro a ela na condição de viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Eu cuidar de órfão, de filho dos outros? 6 crianças, tá louco? Fazer essas coisas, perder a minha liberdade, perder a minha saúde? Não! Então, após 2 anos de segunda viuvez, a minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir,
que eu lançava meus credores generosos da cidade nosso lar a um destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a me casar pela violência. Mesmo assim, porém, os espíritos amigos, o mundo invisível, continuava me chamando, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Temos 3 pontos importantes aqui para a gente analisar. Graves, né? 3 pontos graves. Primeiro, aquelas 6 crianças eram 6 amigos que ele tinha se comprometido. Isso ficou bem claro, né, gente? Muito, muito claro. A espiritualidade maior, aqueles que se comprometeram com esse projeto dele, em nenhum momento deixou ele abandonado. Estava sempre dando novas oportunidades a ele. Novas oportunidades. Porém, tem um detalhe que nós temos que entender. Nossos caminhos, a gente até brinca, né? Tem o anjinho e o diabinho aqui, né? Tem aquela imagem do anjinho e diabinho. Faz, não faz, faz, não faz. Porém, a decisão sempre é nossa. Quando ele escolheu, ele começou a cair. O que aconteceu? A própria espiritualidade contrária esse projeto dele, porque era uma vitória a mais para eles. Porque cada um de nós que começa a encontrar o nosso projeto, concluindo o nosso projeto evolutivo, nós começamos a fazer com que eles se enfraqueçam. Imagine um local em que vende drogas, um grande ponto de drogas, se começar a perder consumidores, vai falir, não é verdade? Ah, eu não quero, não gosto, estou fora, não sei o quê. Então, fale. Mas quem vende drogas, né, ele não quer, ele quer produzir cada vez mais, é a mesma coisa. Aqueles espíritos contrários, perdidos da ignorância, porque o mal não existe, me perguntaram se nós temos que passar pelo mal semana retrasada. Não, não temos que passar pelo mal. Nós passamos pela ignorância, as atitudes nós escolhemos, que vão ser saudáveis ou não. Então, nesse momento, ele estava escolhendo o caminho errado, e aqueles que estavam contrários à evolução dele se sentiram fortalecidos e foram lá e intuíram através do médico, inspiraram o médico para dizer para ele seguir a parte sexual. E como a sexualidade ela tem 2 fatores, um é importantíssimo, o outro é lesional. O importantíssimo da sexualidade, o primeiro é a oportunidade que um casal, né, de sexo oposto dá para um espírito que tem que reencarnar. Isso é a parte importantíssima, é a parte fundamental na realidade do sexo. Fundamento, a natureza do sexo é essa. E a outra é o prazer, que nada mais é do que um preenchimento de um vazio existencial. Algo que está faltando em nós, e a gente muitas vezes busca no sexo excessivo esse prazer, porque quando você está tendo um relacionamento, parece que você está sendo, você teoricamente está sendo acolhido, está sendo amado, está sendo, né, acariciado, e assim por diante. É um colo, né, um colo com prazer. Então ele intuiu. E quando ele se encontrou no sexo, o que ocorreu? Ele largou tudo. Até as amizades da espiritualidade, em função do tipo de sexo que ele fazia, aqueles amigos que tinham acesso a ele, que o orientavam no seu projeto, não tinham mais como entrar em contato com ele. Ou seja, o campo vibracional, a faixa vibracional dele mudou. Então ficou mais difícil. Porém, ele facilitou esses espíritos que eram vampirizadores, por exemplo, que muitos são vampirizadores, não só do sexo, como do álcool, das drogas e assim por diante. Então, esses espíritos tiveram essa oportunidade e aumentou ainda mais essa situação. Ele, no seu desvario, um jovem falou que não, eu tomar conta tá doido? Eu vou tomar conta de 6 crianças, mas de jeito nenhum, que era a família dele espiritual, que ele negou na carne. Isso nós chamamos de aborto emocional.
quando você aborta um filho emocionalmente, negando a ele o colo, a paternidade, as emoções, o carinho, o afeto, a proteção. Então, ele abortou nesse momento. É o pior aborto que tem. Todo aborto é ruim, o outro é assassinato, né? E esse também é ruim, é um aborto emocional. Você assassina emocionalmente a pessoa para a vida, tirando muitas vezes dela o desejo de viver. A pessoa se sente um rejeitado. E a rejeição é um dos sintomas mais destrutivos que nós temos. A rejeição nos leva a muitas coisas, ao ódio, à revolta e assim por diante. Nesse momento, ele abriu esse campo vibratório, ele rejeitou a sua família espiritual, que eram os 6 jovens que ele adotaria, ele abortou esse projeto reencarnatório e, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Ele consagrou uma situação ao engravidar uma mulher que não estava no projeto dele de ter uma família carnal, porque não é que atrapalharia, mas o projeto ele não teria tempo para cuidar das pessoas, ou seja, até a nível afetivo seria complicado para aquela família. Ele complicou a situação engravidando uma mulher que automaticamente esse espírito na qual ele engravidou era um espírito que tinha um compromisso com ele, né, na realidade, porque foi abrindo uma outra oportunidade, como ele estava na faixa vibratória, campo vibracional negativo, aqueles que queriam prejudicá-lo não podia, porque existia uma proteção em função da encarnação e do projeto encarnatório que ele tinha. Como ele abriu mão, como ele abortou esse projeto, esses espíritos se aproveitaram. Então, nasce um espírito que assim, não vou dizer inimigo, mas é contrário a ele, e com isso inferniza a vida dele. Ele tem sífilis e morre e desencarna antecipadamente, até mesmo antes do seu período. Então, por isso que eu digo, o livro de André Luiz é maravilhoso, as histórias, tem tantas outras histórias, porque ele nos traz a realidade. E espiritualidade não é ficção, é uma realidade. O nosso dia a dia, o que nós passamos todos os dias, sempre tem uma explicação e, acima de tudo, nós aceitamos e nos comprometemos a isso. Então, eu agradeço. Tu lembra, Zé, quem foi? Deve ter sido ele mesmo, não sei. Me desculpa que eu não Eliane Fernandes. Olha, tem um comentário aqui, só para a gente encerrar, até nós já passamos do horário, já, né? É verdade. A Genice Veronese falou: sou discípula de Joana de Ângeles, Santo André, tarefeira há 25 anos, é de Santo André, a Genice, né? Discípula de Joana de Ângeles. A própria Eliane Fernandes, que eu acho que foi ela que comentou, eu não lembro, no livro Renúncia, do Chico, também tem um caso que o mentor já sabe até que um espírito que ia reencarnar, que ele não ia conseguir melhorar naquela vida. Nos sentimos, poxa vida, não deu, mas os mentores já têm uma noção, porque temos o nosso livre-arbítrio. Ele já nos conhece, né? Sim, com certeza. É isso que ele quis, o comentário da realidade foi esse, né? Né? Perfeito. A Eliana já falou assim: nasce como se fosse a máscara de ferro para o Divaldo. Isso. Já pensou se Divaldo tivesse esse filho? Não, E a Helena Fernandes está confirmando. Foi ela mesma que comentou sobre o Otávio, aquela retrasado. Né? Obrigado, Eliana. Desculpe ter esquecido. Viu? Não, é verdade. Eu gostei da saúde. Nasce como se fosse a máscara de ferro para o Divaldo. Já pensou se Divaldo tivesse esse filho? Seria uma... Mas eu acredito que no caso do Divaldo, ele como obsessor, seria, acho que é mais difícil. Né? É mais difícil. Porque quando um espírito encarna, existe um abafamento das emoções, né? Tanto é que, rapidinho por causa do horário, quando os espíritos da França, que São Luís pediu para Ismael encarnar no Brasil, porque a psicosfera está muito pesada em função da queda da Bastilha, eles reencarnaram em corpos indígenas, e isso refreou todo o ódio dele. Então, justamente a espiritualidade permitiu que ele continuasse desencarnado, porque assim ele testaria
muito mais o Divaldo, porque além do Divaldo ser evidente, né? Porque esse espírito tem muito mais liberdade do que se ele tivesse encarnado, né? Porque para o corpo físico até né, traria algumas enfermidades, inclusive. Tá, estou dando uma boa tarde para Carla Renata, Renatinha, Capasso. Renatinha que trabalha aqui com a gente. Uma boa tarde, Renata ela já entrou há algum tempo, mas eu não tinha dado boa tarde. E só agora nesse final, antes da gente colocar até a música no final, né? Então a oração do Chico. Do Emmanuel. Do Emmanuel. Psicografado pelo Chico. É. Eu quero dar alguns recados rapidamente para vocês. Um deles é que amanhã, às 20 horas, ou seja, sábado, né? Amanhã às 20 horas, dia 15, nós teremos uma live que vai ser feita por aqui, por esse estúdio, pela USE Regional da Baixada Santista, em Vale do Paraíba, com o senhor Allan Kardec, né? O Allan Kardec não é o Allan Kardec do... não encarnou não, tá? O Kardec não encarnou não. É o nosso... Nem ele é presidente da USE, né? A gente sempre explica. USE Regional da Baixada Santista. Ele até brincou quando ele veio aqui por causa desse nome, né? Que o pessoal confunde. E o Cosme Massa, ele é bem conhecido, eu não sabia, a região do Nordeste todinho, o pessoal conhece muito ele. Para vocês terem uma ideia, o pessoal está pedindo retransmissão lá, das rádios. Sim, lá. sim. Então ele é bem conhecido. O Cosme é bem conhecido. E ele vai falar sobre os principais fundamentos da doutrina espírita. Então, amanhã às 8 horas estaremos transmitindo aí diretamente, se eu não me engano, acho que é de Recife, eu não lembro de onde que ele estava falando, eu não lembro de onde ele... eu sei que é de lá, não sei, eu acho que é Recife, eu não lembro agora. Eu também não lembro. Mais um recadinho, rapidamente, toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos a live lá do Instagram do Renato Prieto. Ele está fazendo uma live para atender, para conversar, para interagir com as pessoas, com o público, muito legal. Então ele fala assim, live você comigo ao vivo todas as segundas às 20 horas, o tempo é ouro e servir ao próximo é luz. Renato Preto, toda segunda-feira às 20 horas, tá? E esta semana nós teremos aí, terça-feira, a Rúbia Oliveira Vasques, ela é de constelação familiar, é interessante. Fizemos uma entrevista com ela muito legal sobre adoção de filhos, que é uma dúvida que a gente tem, né? Sim. A constelação familiar fala muito sobre isso, sobre essa questão, né? E não fala sobre essa questão da adoção. Como ficaria? Sim. Então a Rúbia foi muito interessante, vale a pena assistir, tá? Na quarta-feira, Seara News Comunidade, às 18 horas, com o pessoal da Associação de Recuperação Social, Tatiana Lopes Balula vai falar, né? Ela é diretora lá da Associação de Recuperação Social, que é lá da Zona Noroeste, atendendo a comunidade sempre, o Seara de José sempre faz isso, tá? E para encerrar, na quarta-feira, o programa da USE é com o presidente da Casa do Mestre, acho que é na Espírito Santo, se não me engano, na Rua Espírito Santo. A Casa do Mestre, olha aí que bacana. Então a gente sempre passa lá na frente da Casa do Mestre, não conhece o pessoal, então vai vir lá o seu José Antônio Amaral, Yara Amaral, numa entrevista muito interessante, você vai conhecer a Casa do Mestre. Tá bom, gente? Só para divulgar as nossas atividades. Mais alguma coisa, meu amigo? Não, gente, eu agradeço a presença de todos, né? E espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas, nos colocamos à disposição sempre. E o que eu vou pedir que vocês, aqueles que não tiverem inscrito no canal do Seara, e também aqueles que não estão no grupo ainda, que entrem e vamos começar a debater, vamos agitar um pouco o grupo. Eu sei que a nossa vida está muito corrida, hoje existe tanta preocupação ainda essa enfermidade que não vai embora, vacina vem, vacina vai, diz que vai, não vem, diz que faz, que tem, dá uma confusão, está todo mundo desesperado, vacina da China, da Rússia, da Israel, tem vacina para tudo quanto é lado, mas o Covid continua. Mas vamos fazer com que a nossa vibração, com que a nossa energia planeie a nossa volta e vamos começar a conversar mais. Esse caso do Otávio, que foi muito bem colocado semana retrasada, acho que nada é por acaso, ela foi muito bem intuída. Eu mesmo, quando eu já tinha lido o livro, mas só livro eu tenho que ler umas 10 vezes para poder, né, porque eu li o caso do Otávio, mas eu rememorei, que eu fui buscar essa informação, que eu gosto de ser, e realmente foi algo maravilhoso. Eu acho que foi uma informação que o André Luiz nos passa,
que é importante para o nosso dia a dia, para a gente rever nossa atitude e não esquecermos, eu estou falando isso para mim, eu passo para vocês, não esquecermos que somos espíritos que estão no veículo físico vivendo uma experiência material, e não ao contrário. Então, que a gente possa, nessa matéria, trazer toda essa nossa consciência espiritual, que a gente possa trazer essa energia, para que a gente abra um campo vibracional para fazer com que o meu dia a dia seja um dia feliz, porque eles têm a resposta. Tá bom, gente? Perfeito. Fique com Deus, que Deus abençoe, ilumine a casa de cada um de vocês. Só mais um recadinho aqui. A Helena Fernandes está falando que amanhã tem a live do Divaldo às 20 horas, a primeira depois da cirurgia. E eu falo para vocês assim, gente, dá tempo de ver tudo. Sim. Tá tudo gravado. A pessoa fala assim, é ao vivo. Que nem nós estamos fazendo aqui ao vivo. Você pode assistir às 6, às 7 da noite, às 3 da manhã. Você pode assistir a hora que você quiser. É verdade. A mesma coisa do Divaldo. A gente tem o nosso programa aqui justamente da USE Regional, né, com o Cosme. E você pode assistir um ou outro e depois assistir o outro. Tá bom? O importante é que venha a doutrina. Sim. Conhecimento maior. Que a gente doutrina. possa incorporar ela. Exatamente. Fiquem com Deus, gente. Fiquem Deus agora. abençoe. É do Emmanuel, né? É do Emmanuel, psicografado de Chico. A voz é de Chico, né? Psicografado é de Emmanuel. Tá bom, gente? Para a gente dar terminar com um ponto de ouro. Gente, muita paz no coração. Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados e Que Deus abençoe acolhidos. todos. E vamos em frente. Vamos em frente. NED, Núcleo de Estudos Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Securserve Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.